Vamos então ver como é que funciona esse acoplador, esse casador de impedâncias. Esse casador de impedâncias é um amplificador construído na topologia seguidor de emissor. O que é a topologia de seguidor de emissor? É quando você coloca o transistor com uma resistência no emissor, a entrada continua sendo pela base, e a saída agora, em vez de ser aqui no coletor, é no emissor. Então, o que acontece com esse tipo de circuito? Enquanto a minha tensão de entrada for pequena, nada acontece. Veja, eu estou entrando com zero, tem 0 volt, ou seja, ele está desligado. Eu começo a elevar essa tensão e notem que não vai ter mudança significativa. Agora com 0,4 já começa a aparecer aqui uma tensão sobre o resistor, né? Uma tensão de 20 microvolts, ou seja, é insignificante. Com 6, ao colocar 600 milivolts, já começa a ter 23 milivolts, então começou a conduzir. Se eu colocar agora 0,7, já tem uma tensão razoável aí sobre o meu resistor. Então o que é? A partir de 0,6 volts de entrada, é o momento que eu começo a ter uma tensãozinha nesse resistor. Eu tenho uma queda então em VBE que é sempre na casa de 0,6, 0,7 volts. Conforme eu passo isso, eu tenho então que o meu transistor está conduzindo, porque o VC é maior que o VB, que é maior que o VE, então ele está no modo ativo direto, passa a conduzir corrente, essa corrente gera uma queda de tensão sobre esse resistor. Então aqui, estamos olhando que eu estou colocando 1 volt, eu tenho uma queda de tensão no resistor de 350, então eu tenho uma queda aqui do VBE de 650 milivolts, certo? O que acontece? O importante para a gente entender o que acontece com esse circuito. Eu estou com 1 volt, certo? Eu vou aumentar agora para 1.1 volt, ou seja, eu tive um acréscimo de 0,1 volt na minha entrada. Lembrando que a tensão sobre o resistor nesse momento é de 350 milivolts. Eu subi 0,1 e a minha tensão na saída agora foi para 450 milivolts, ou seja, eu subi 0,1 na entrada e subi o 0,1, aproximadamente 0,1 na saída. O que está acontecendo? Eu aumento a tensão de VBE, a tensão de entrada, consequentemente eu estou aumentando o VBE. Ao aumentar o VBE, eu aumento a corrente. Ao aumentar a corrente, eu aumento a tensão que cai sobre o resistor e com isso eu diminuo o VBE. Então, esse sistema, esse circuito é um circuito realimentado que vai fazer com que a tensão aqui na saída seja sempre mais ou menos a tensão da entrada menos o VBE, que se mantém mais ou menos constante em 0,6, algo entre 0,6 e 0,7 volts. Então, se eu subo de 0, dado que eu estou numa tensão maior do que a tensão de corte, né, a tensão de 0,6, vamos falar 0,7, se eu estiver alimentando com uma tensão maior que 0,7, se eu der um acréscimo de delta volt, eu vou ter aqui na saída um acréscimo de delta volt também. Por isso que a gente chama esse circuito de um seguidor de emissor. Ele vai ficar seguindo a entrada, a tensão do emissor segue a tensão na entrada. Ok?
só por completude, o que acontece se eu subir bastante a tensão? Então, vamos, por exemplo, ir para 11. A tensão aqui é 10,27, ou seja, continua 11 menos a queda de tensão, que era 0, antes era 0,65, agora já está em 0,7, mas ele se mantém mais ou menos constante, né? Agora, se eu subir demais, se eu passar, por exemplo, do nível de alimentação, ele começa a saturar. Então, a partir desse momento, se eu subir demais a tensão da alimentação, a tensão de entrada, aí meu transistor sai do modo de direto e ele deixa de funcionar na região linear que a gente está querendo, ou de forma linearizada, né, como a gente está buscando. Então, a entrada só pode funcionar entre um valor um pouco acima de VBE, para o VB de condução, e abaixo da tensão de alimentação. Então, é esse range que a gente pode trabalhar. Então, se eu quiser uma polarização que me dê máxima excursão, eu tenho que polarizar o meu circuito de forma que ele trabalhe entre esses dois limites, tá? Então, se a gente polarizar o meu circuito adequadamente, por exemplo, dessa forma aqui, estou usando um resistor para garantir que o VB é menor que o VC, e com isso estou polarizando ele no modo direto, ativo direto. Estou entrando com uma tensãozinha de entrada, uma tensão de entrada acoplada por um capacitor. E aí eu tenho aqui o meu circuito que está seguindo a minha entrada. Eu posso observar que eu tenho uma entrada que oscila de 0,1 volt e na saída eu tenho uma oscilação também de 0,1 volt, né? Vocês notam aqui que eu estou variando de 5.8, de 5.6 a 5.8. Então, tem um VPP de 0,2, que é o mesmo VPP aqui da entrada. Se eu ligar a chave, e notem que eu tenho aqui uma carga de 4 ohms, uma carga pequenininha, eu não tenho variação. A minha amplitude continua aqui. E na saída eu tenho a amplitude praticamente igual, ou seja, o ganho é quase 1. Pouquinha coisa menor que 1. Então, esse circuito, ele consegue drivar, ele consegue alimentar essa carga pequena sem dar ganho, mas o importante é que ele não influencia, assim, a presença dessa carga pequena não muda o comportamento do nosso circuito, ok? Então, agora o que falta a gente entender é como que esse circuito se comporta, olhando o modelo de pequenos sinais dele, e depois ver o que acontece se eu usar esse circuito acoplado ao circuito de pré-amplificação que a gente viu no experimento anterior. Então agora fica faltando ver o que acontece quando eu junto os dois circuitos. Eu tenho de um lado o meu circuito de pré-amplificação, que a gente já viu na aula anterior, e aqui o meu estágio de acoplamento
ligado à carguinha baixa. Se eu tivesse o meu circuito de preamplificação ligado diretamente na minha carga, o que eu observo, e vamos fazer a simulação rodar um pouquinho mais rápido, né? Eu observo que a gente já tinha visto na situação anterior, que a gente vai ter aqui uma tensão sobre a carga da ordem de 8 mV. Se eu estou entrando sem a carga, a tensão de entrada é de 0,1 volt e na saída a gente está observando 0,08 volt, ou seja, estou com um ganho de 0,08, como a gente já havia calculado. Agora, se eu ligar o meu circuito acoplador, aqui não vou enxergar nada, mas agora eu passo a observar no meu esse outro resistor, né? E de novo a gente tem que dar uma acelerada na simulação para a gente sair do transiente. Agora os capacitores ainda estão carregados, mas eu já posso notar que eu estou chegando a um ganho aqui da ordem de 4 vezes, né? Então, não é aquela beleza da teoria que eu estou tendo um ganho de 10 vezes, mas é um ganho de 4 ao invés de um ganho de 0,08, que era o que a gente estava tendo sem o acoplamento. Então, ele já melhora consideravelmente o funcionamento do meu circuito, ok? Então só falta a gente entender o porquê que ele traz essa melhora. Então no próximo vídeo a gente vai olhar o modelo de pequenos sinais do nosso buffer e entender o porquê que ele traz essa melhora. Bom?